Sabe, nós vivemos na era da informação, da conectividade sem limites, de um mundo de possibilidades que parece infinito. E ainda assim, com tudo isso à nossa disposição, talvez nunca na história tantas pessoas tenham se sentido tão fundamentalmente perdidas. É um paradoxo que está no coração do nosso tempo. Uma crise silenciosa que muita gente sente, mas que poucos conseguem sequer nomear. É aquela pergunta que ecoa no silêncio, sabe? Um sentimento que surge mesmo quando, na superfície, tudo parece estar no lugar. Aquele vazio que a gente não sabe explicar, a sensação de que falta uma peça fundamental no grande quebra-cabeça da vida. E para quem já se sentiu assombrado por essa pergunta, bem, saiba que ela é exatamente o ponto de partida da nossa história. Para a gente entender por que nos sentimos assim, precisamos olhar um pouco para trás. Esta primeira parte da nossa jornada vai explorar as raízes históricas dessa crise, o momento em que os mapas antigos que nos guiavam simplesmente perderam a validade. Olha só, durante a maior parte da história da humanidade, a questão do propósito não era bem uma escolha, ela era dada. A religião, a nação, as grandes ideologias, todas elas meio que ofereciam um roteiro, um papel para a gente desempenhar uma história muito maior. Mas essas grandes narrativas, esses pilares que sustentavam tudo, começaram a ruir. E o que sobrou no lugar disso tudo? A liberdade. Uma liberdade que, como disse o Sartre, é uma espécie de condenação. Sem um roteiro pré-escrito, somos jogados no mundo com a responsabilidade, que é assustadora, de criar nosso próprio sentido do zero. E essa liberdade toda, para muitos, acaba sendo paralisante. E como se esse peso da liberdade já não fosse o bastante, o mundo moderno foi lá e criou novas armadilhas, bem sofisticadas, que só amplificam essa sensação de que estamos à deriva. Elas tornam a busca por um sentido algo ainda mais complicado. A primeira armadilha é como um palco cruel onde todo mundo está atuando. As redes sociais nos bombardeiam com um fluxo sem fim de vidas que parecem perfeitas, de sucessos editados. E aí, o nosso valor, o nosso propósito, começa a ser medido não pelo que a gente sente por dentro, mas pelo que os outros aplaudem por fora. E essa busca por validação externa é uma jornada completamente inútil. É uma maratona sem fim que só nos afasta do único lugar onde um propósito de verdade pode ser encontrado. Dentro da gente, bem longe dos olhos da plateia online. A segunda armadilha, ela sussurra uma mentira muito sedutora, a de que o vazio pode ser preenchido com coisas. Ela vende a promessa de que a felicidade está ali, no próximo celular, no próximo carro. Mas é só uma euforia passageira. E quando ela vai embora, o vazio volta e muitas vezes mais profundo do que antes. E quando essas armadilhas todas nos cercam, surge a terceira, a paralisia. Não é exatamente acreditar que a vida não tem sentido, mas tem aquela sensação avassaladora de que nada importa o suficiente para justificar o esforço, sabe? E aí, a gente se torna espectador da nossa própria existência. Mas é aqui que a escuridão encontra uma resistência. Viktor Frankl, que sobreviveu ao horror dos campos de concentração, nos mostrou uma coisa incrível. Mesmo nas piores condições possíveis, ter um porquê para viver nos dá a força para suportar quase qualquer como. O sentido é a nossa âncora no meio da tempestade. E este é o ponto de virada da nossa história. Agora a gente entra na liberdade de criar. É o momento em que paramos de só diagnosticar o problema e começamos a abraçar a solução. Uma solução que transforma o peso da liberdade numa ferramenta poderosíssima. O mundo mudou, não tem jeito. Não somos mais atores recebendo um roteiro pronto. Agora, nós somos os roteiristas. A grande virada de chave é sair de uma postura passiva de quem recebe um sentido para uma postura ativa de quem cria o próprio sentido. Essa frase, ela é a declaração central do existencialismo. É uma afirmação de poder. É a gente reconhecer que aquela responsabilidade que antes parecia tão assustadora é, na verdade, a nossa maior força. O sentido vem das nossas ações, das nossas escolhas, e não daquilo que o mundo espera da gente. Ok, então como a gente faz isso? Como é que se transforma essa filosofia em algo prático? A parte final da nossa jornada é sobre isso, sobre a arquitetura da alma, a construção diária do nosso propósito. Uma das fontes mais poderosas de sentido está em olhar para fora, em transcender a si mesmo. Encontrar um propósito ao servir algo que é maior. Seja uma causa, uma comunidade ou simplesmente a pessoa que está ao seu lado. O sentido floresce quando a gente para de focar só no nosso próprio umbigo. E é crucial entender uma coisa. Propósito não é um destino que a gente encontra, como um tesouro escondido no mapa. É uma jornada a ser construída, tijolo por tijolo.
dia após dia, com cada escolha que a gente faz. Então, tá, por onde começar? Primeiro, é preciso olhar para dentro e perguntar o que genuinamente importa para mim. Segundo, é se conectar com aqueles valores que são a nossa base. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, é agir. É começar. Não dá para ficar esperando a clareza perfeita chegar. A clareza nasce do movimento. A crise do propósito é real, sem dúvida, mas a solução também está ao nosso alcance. É uma jornada que exige olhar para dentro, para entender quem somos, questionar o mundo para desafiar as armadilhas lá fora e, acima de tudo, ter a coragem de desenhar o nosso próprio mapa, o nosso próprio caminho. A pergunta final não é para ser uma resposta, mas sim um convite. Um convite à ação. Diante dessa liberdade toda, com esse poder em mãos, a jornada começa com uma única decisão, um único passo. Qual será esse passo? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.